O megalodonte, aquele grande tubarão que foi um dos predadores mais assustadores que os mares já conheceram, deixou de existir há milhares de anos. E até que se tenham provas concretas, ele ainda está mortinho da Silva. Para os pesquisadores, a verdadeira pulga atrás da orelha está em como exatamente aquelas feras de 18 metros de comprimento sumiram das águas. Depois de anos de investigação e uma mudança na época em que eles foram extintos, parece que finalmente temos a resposta. Aqui é o Ivan Lima e hoje eu vou te contar o que os grandes tubarões brancos têm a ver com o sumiço dos megalodontes. O estudo que relaciona esses dois animais foi impulsionado por um achado no final de 2007. O paleontólogo Robert Bonsenecker estava vasculhando as praias perto de Santa Cruz, no estado americano da Califórnia, quando encontrou um dente. Ele era escuro, com uma tonalidade azul esverdeada, praticamente do tamanho da mão dele. Na época, Robert era professor sênior na Universidade Estadual de Montana e buscava fósseis que talvez não estivessem tão à vista. O objeto, por si só, já era intrigante o suficiente para o professor, que resolveu levá-lo para investigar. Foi então que ele descobriu que se tratava do dente de um Otodus megalodon. A fixação do imaginário coletivo por esse animal é até justificável. Vários outros bichos já nadaram pelo oceano, mas um predador com mandíbulas que podiam chegar até a 2 metros de diâmetro realmente chama a atenção. Mandíbulas tão grandes que seriam capazes de abocanhar de uma só vez 2 adultos que estivessem lado a lado. Tentem se imaginar na frente de um megalodonte. Estima-se que a cabeça de uma fera adulta poderia alcançar pouco mais de 4,5 metros, quase como o comprimento de alguns carros sedã do mercado. Somente a barbatana chegava a 1,60 m. A cauda? 3,85 m. Só que a longevidade da linhagem do megalodonte, que viveu nos oceanos por cerca de 13 milhões de anos, o desaparecimento em massa dele sempre levantou uma pergunta para os cientistas, principalmente para o professor Robert. Quando e por que eles foram extintos? Está me acompanhando? As primeiras pesquisas mostraram que o megalodonte desapareceu há cerca de 2.600.000 anos. Só que aí veio a pesquisa do professor Robert. O estudo diz que essa fera colossal, na verdade, sumiu antes, 1 milhão de anos antes, para ser mais exato, há cerca de 3.600.000 anos. Se essa estimativa estiver correta, ela bate com a época em que o tubarão branco surgiu. Ou seja, os tubarões brancos mataram os megalodontes, certo? Não diretamente. Pelo menos. Não houve uma batalha épica com os dois animais para ver quem ganhava os mares. Foi mais, digamos assim, sutil. Como só um dente não era suficiente para embasar o estudo, o professor Robert reuniu uma equipe para vasculhar as praias da Califórnia, em busca de novos fósseis da fera gigante. A ideia era criar uma espécie de compilação dos fósseis de boa parte da costa oeste americana. Muitas coisas foram encontradas, e o estudo contou ainda com fósseis já estudados anteriormente por outros cientistas. Mas tinha um problema nos antigos. Boa parte dos fósseis marcados com menos de 3.600.000 anos estavam com datas imprecisas. Tinham sido identificados incorretamente ou estavam danificados. A partir de novos métodos geológicos, eles acabaram sendo refinados no processo. Do total, entre 10% e 15% das peças foram desconsideradas, mas, ainda assim, tudo direcionava para uma data anterior ao que se pensava. Até mesmo a margem de erro apontava isso.
podendo ser entre 3 milhões e 200 mil anos atrás e 4 milhões e 100 mil anos. Para Robert e a equipe, não havia mais dúvidas. Só que o curioso é que eles não conseguiram publicar o estudo tão facilmente quanto parece. Robert chegou a explicar que o artigo foi rejeitado várias vezes e passou por mais e mais revisões antes de ser publicado em fevereiro de 2019. Até então, as teorias mais fortes relacionavam a extinção dos megalodontes com uma extinção marinha em massa que aconteceu na data anterior, 2 milhões e 600 mil anos atrás, no chamado Plioceno. Era uma época boa para a fauna marinha. Só que um estudo de 2017 afirmou que 36% dos animais daquela época não passaram para a próxima era. Isso por conta de um evento astronômico que envolveu as águas do planeta com uma radiação bastante nociva para a vida marinha. O que os astrônomos acreditam é que ele tenha se originado de uma supernova, ou seja, a explosão de uma estrela distante. Claro que só isso não teria sido responsável pelo sumiço de algumas espécies, mas as que não se adaptaram provavelmente deixaram de existir. Isso de acordo com a teoria anterior. Pensando como o professor Robert, se o megalodonte sumiu há 3 milhões e 600 mil anos, então não houve episódios ou mudanças globais generalizadas o bastante para que essas feras colossais desaparecessem. A não ser, é claro, o surgimento de um competidor em potencial, o tubarão branco. Eles teriam aparecido 400 mil anos antes da nova data de morte do megalodonte. Mesmo que esses grandes tubarões brancos tenham aparecido primeiro no Oceano Pacífico, eles foram capazes de se espalharem com sucesso por todo o mundo. Por mais que os megalodontes fossem 6 vezes maiores, os tubarões brancos eram mais rápidos e ágeis na hora de caçar a comida ou mesmo para fugir dos megalodontes maiores. Só que apenas os antigos parentes dos tubarões brancos não conseguiriam acabar com uma espécie inteira. E é aí que o pesquisador da Universidade de Maryland, Britton Kent, entra com a hipótese de que eles tiveram ajuda do ancestral do tubarão-tigre. Essa espécie também teria vivido na mesma época que os megalodontes e participado da competição alimentar. Ao lado do branco e do tigre, o tubarão-maco seria outro que entrou no páreo. 3 jogadores ágeis, o suficiente para deixar a fera marinha com fome no passado. Ao longo de milhares de anos, as presas pequenas teriam desaparecido da região onde os megalodontes viviam, as águas quentes, restando as baleias e outros animais maiores. Mas com o tempo, a população das baleias começou a diminuir e se adaptar para outras regiões, como forma de fugir dos predadores. Além disso, por mais que as feras dos mares tivessem um tamanho considerável, o mesmo não podia ser dito quanto aos filhotes, que precisaram competir e sobreviver com as 3 espécies de tubarões que eu te falei. E tudo isso virou um verdadeiro efeito dominó pré-histórico. Caso os megalodontes filhotes não virassem alimento, eles também teriam dificuldade para encontrar o que comer, já que não eram grandes o suficiente para se alimentarem de baleias, por exemplo. E os megalodontes adultos, em toda a sua magnitude, precisavam de muita comida para se manterem vivos e saudáveis. Sem alimento suficiente, essas grandes feras começaram a morrer, um de cada vez ao redor do mundo, até que a espécie finalmente deixasse de existir. Outro ponto que o professor Robert coloca em jogo é que o planeta passava por um momento de resfriamento e os megalodontes adoravam águas quentes. Com os polos congelando cada vez mais, eles não se adaptaram e ficaram apenas nas regiões mais quentes, o que já diminui consideravelmente a área de atuação das grandes feras.
Sem falar que os níveis dos oceanos estavam diminuindo bastante e o espaço para um predador desse tamanho se tornou mais e mais escasso. Basicamente, o megalodonte não conseguiu se adaptar e foi perdendo área e comida. O curioso é que nos momentos finais da fera, novas condições para a vida animal marinha começaram a surgir. Com mais espaço, as baleias passaram a viajar mais, experimentando novos climas e, por consequência, seu tamanho médio aumentou. E, claro, o próprio tubarão branco ficou com mais área para caçar e procriar. Podemos dizer que o mundo não comportava mais o megalodonte. Agora, faz o seguinte, deixa aqui embaixo o que você achou de tudo isso e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!